primeira vista, este é apenas um suriri em um poleiro. Mas essa presença despreocupada é mais importante do que ele mesmo desconfia. As aves fazem parte de vários sistemas de recuperação ambiental, técnicas que buscam devolver as características naturais de áreas degradadas. Um trabalho simples, mas que pode ajudar os produtores a cumprirem as obrigações legais. Com a entrada em vigor da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que veio a substituir o Código Florestal, todo agricultor é obrigado a fazer o Cadastro Ambiental Rural, que visa ter o conhecimento da propriedade rural, como onde estão as florestas ou a vegetação nativa e como essa vegetação nativa está conservada, né? Para todas as áreas que estão em débito com o Código Florestal, né, com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, o agricultor é obrigado a repor essa vegetação nativa. Isso, claro, depois de 2008, que é o que preconiza a lei. Então, as alternativas que a Embrapa vem estudando de técnicas de restauração vêm a suprir essa necessidade do agricultor em como ele pode restaurar sua vegetação nativa da melhor forma. A restauração pode parecer bem óbvia, plantar mudas e esperar que tudo aconteça naturalmente. Mas o plantio de mudas em área total é uma opção arriscada. Tem alto custo, já que essas mudas são caras, exige manutenção constante e tem baixo rendimento, porque nem todas as plantas chegam à fase adulta. Entre a forma mais arriscada e a mais passiva de regeneração do solo, existem as técnicas de nucleação, que surgem como uma alternativa mais barata e eficiente para os produtores. A nucleação simplesmente vem da ideia de que a gente não precisa recobrir a área inteira com floresta. Se a gente criar numa área pequenos núcleos florestais, como esse que a gente tem aqui atrás, né, que a gente chama de capão de mato, um núcleo florestal é um capão de mato, se a gente criar esses pequenos núcleos, a tendência é que eles acabem atraindo fauna e facilitando a cobertura da área como um todo. O Grupo de Pesquisa em Manejo e Restauração da Vegetação Nativa da Embrapa Clima Temperado realiza experimentos com as técnicas nucleadoras desde 2017. São 6 técnicas descritas pela pesquisa e você vai conhecer cada uma delas a partir de agora. Consistem no plantio de mudas de forma bastante adensada. Vocês podem ver que essas mudas elas estão distanciadas meio metro umas das outras. E qual é a proposta disso aqui? É que essas plantas, por estarem adensadas, elas se obriguem a crescer para cima, né? E isso vai formar um pequeno núcleo que vai acabar servindo de puleiro para as aves, que vão trazer sementes de outras espécies de fora, e assim acaba que esse núcleo serve como um facilitador para um recobrimento, uma cobertura total da área. Quando a gente tem esse amontoado de galho, a gente está criando um microclima diferente numa área aberta. Então, provavelmente, aqui sobre a galharia, a gente vai ter uma temperatura mais baixa e uma umidade maior, e isso pode favorecer a germinação de algumas espécies. Outro aspecto interessante dessas estruturas é que pequenos roedores utilizam elas para estocar sementes. Eles enterram muitas sementes para deixar para comer mais tarde, eles acabam esquecendo algumas e essas sementes podem vir a germinar e formar árvores no interior das galharias. Estamos aqui num capão de mato e esta é mais uma técnica de nucleação que se chama chuva de sementes. Consiste em botar um coletor dentro de um mato para que haja essa deposição de sementes, de folhas, de galhos. Isso pode ser levado para a área a ser restaurada com todo o material coletado, ou também pode ser triado só sementes para ser feita mudas em viveiro florestal. É uma alternativa bem interessante em função dos baixos custos
E não só por isso, é uma técnica que exige pouca mão de obra e não exige necessariamente maquinária agrícola. Existem algumas formas de distribuir esses coquetéis de sementes. Nas áreas de preservação permanente é interessante que se faça a lanço, né? Até porque é mais fácil. E a lanço pode ser de forma cobrindo toda a área, mas também pode ser feita em núcleos, que assim como em outras técnicas nucleadoras, esses pequenos núcleos, com o tempo, vão expandindo e vão se unindo um com o outro. E se expandem porque esses núcleos são pontos de atração da fauna. Outra técnica nucleadora é a transposição de solo, que consiste em pegar pequenas porções de solos florestais, principalmente em florestas bem preservadas como essa, de uma área de 1 metro quadrado por 20 centímetros de profundidade. É interessante que esse conteúdo seja levado para a área a ser restaurada com tudo que compõe ele. Então, além do solo, a gente tem interesse nos micro-organismos, né, fungos e bactérias, e também moluscos, artrópodes, raízes que possam rebrotar, sementes, tudo é interessante, né? Então eu vou mostrar um pouco para vocês como é que é um solo florestal, né? Isso tem muita vida e a intenção é que esses organismos, quando cheguem na área degradada, eles possam colonizar essa área. Essa é a ideia da transposição de solo. O objetivo dos poleiros é formar núcleos e ser uma estratégia mais barata para a nucleação, para a restauração ecológica. Então a função deles é atrair a avifauna, principalmente dispersora de sementes, né, que come frutos, e formar esse núcleo. Então ela vai pousar no poleiro e vai defecar. E quando defeca a semente vem junto e vai formando núcleos de vegetação. Praticamente é só montar uma estrutura. Normalmente os produtores têm o acesso ao bambu na propriedade e o gasto é mínimo. A gente gastou praticamente só com arame, então com um rolo de arame que é na base de uns 15, 20 reais, tu pode fazer uns 30 poleiros. E para germinar depende muito da área, depende do solo, depende do ambiente na volta, se vai ter chuva, se não vai. Nesse caso, a gente botou as redes porque é uma pesquisa, a gente está contando as sementes para ver o que está vindo e quais espécies estão usando, né? Ao todo, já foram observadas 21 espécies de aves, que trazem sementes e materiais de diversos locais. E para chegar a esse número, o Thales e o Gustavo precisam acompanhar de longe e com o menor movimento possível. É aqui onde os observadores ficam camuflados, fazendo a observação focal das aves que utilizam os poleiros artificiais. É uma tarefa um tanto desgastante, mas fundamental para o resultado da pesquisa. Nos dias de observação, eles passam pelo menos 3 horas anotando as informações, as espécies das aves, o tempo de utilização dos poleiros e até fotografam os animais. Depois de todo esse tempo, é hora de fazer a coleta das sementes. Aqui é um dos pontos onde a gente instalou os poleiros artificiais e aqui estão algumas espécies que as aves defecaram. Como pode ver, semente de ficus, de figueira, semente de cocão, semente de 7 sangrias, semente de canela, sementes de capororoca e até uma perna de grilo. Nos 11 meses de experimento com os poleiros, as aves trouxeram 64 espécies de plantas e mais de 10 mil sementes. Após a coleta, todo o material é encaminhado ao laboratório, onde é comparado com a coleção de sementes da Embrapa para identificação. Daí, tudo é catalogado e vira estatística. As técnicas de nucleação são simples e podem ser realizadas em qualquer propriedade. A expectativa é fazer com que áreas como estas voltem a ser florestas verdes e diversas como estas daqui.